O marido quis que eu permanecesse fiel a ele enquanto ele vive a vida de solteiro. Cerca de 5 meses atrás, meu marido Sandro foi diagnosticado com depressão grave. Não foi uma revelação muito chocante para mim, pois eu suspeitava há algum tempo que meu parceiro não estava realmente bem mentalmente este ano. Ele parecia estar profundamente de luto pela perda de sua ex-namorada e de seu melhor amigo. Ambas as pessoas já significaram muito para ele e ele era incrivelmente próximo delas. Para contextualizar, antes de Sandro e eu começarmos a namorar, ele e sua ex estavam em um relacionamento sério por muito tempo. Então, do nada, ela o traiu com seu melhor amigo, alguém que ele considerava como um irmão. Essa traição o cortou profundamente, marcando o fim de 2 de seus relacionamentos mais importantes de uma vez. Depois disso, Sandro ficou solteiro por um longo tempo, pois tinha medo de confiar em qualquer outra pessoa. Ele precisava de tempo para lidar com a dor e organizar suas emoções. Quando o conheci, ele parecia ter feito as pazes com as duas coisas e estava tentando seguir em frente. Ainda assim, a mágoa de ter sido traído ainda estava lá, deixando ele um pouco cauteloso. Nós namoramos por 4 anos maravilhosos, onde passamos por altos e baixos antes de decidirmos finalmente nos casar. Tivemos um lindo casamento cercados por amigos, família e as pessoas que mais importavam para nós. O dia foi cheio de muita alegria e amor. Tenho que dizer que inicialmente Sandro era um parceiro incrível, solidário, gentil e profundamente atencioso. O casamento nos aproximou ainda mais e por anos construímos uma vida juntos que parecia forte e promissora. Mas então, no início deste ano, a tragédia aconteceu. A ex-namorada de Sandro e seu antigo melhor amigo morreram juntos em um acidente de carro. A notícia o atingiu duramente. Por anos, ele guardou ressentimento, mas agora, diante das mortes deles, ele estava sobrecarregado por uma tristeza que não esperava. Algo dentro dele pareceu se despedaçar completamente. Sandro às vezes compartilhava comigo como ele desejava ter conseguido resolver as coisas com eles. Ele expressava remorso por não ter conseguido se reconciliar, perdoar eles completamente. Saber que eles se foram para sempre, sem a chance de um encerramento, parecia pesar muito em seu coração. Eu o tranquilizei dizendo que não havia problema em se sentir assim. Eles tinham sido uma parte importante de sua vida. Mas ele começou a se culpar por não consertar as coisas com eles antes que morressem. Veja bem, o melhor amigo de Sandro entrou em contato várias vezes ao longo dos anos, pedindo desculpas e tentando fazer as pazes. No entanto, Sandro não conseguiu perdoar ele, o que eu não o culpo por fazer. Quero dizer, não é todo dia que seu melhor amigo dorme com sua parceira. Mesmo que o pedido de desculpas estivesse lá, a dor do passado era algo que Sandro não conseguia deixar de lado. Eu o confortava lembrando ele repetidamente que o que aconteceu não foi culpa dele, mas isso não parecia ajudar ele. A tristeza de Sandro só aumentou. Ele passava horas e horas apenas deitado na cama, muitas vezes perdendo dias inteiros em videogames ou apenas olhando fixamente para a parede. Ele começou a faltar ao trabalho, ligar dizendo que estava doente ou simplesmente ficar em casa sem nenhuma explicação. Eu podia ver que ele estava afundando mais profundamente no desespero, e eu tentei o meu melhor para encorajar ele, para tirar ele de casa e fazer coisas que pudessem ajudar ele a se sentir melhor, mesmo que só um pouco. Eu sugeri pequenos passeios ou qualquer coisa que pudesse oferecer uma distração, mas minhas palavras pareciam cair em ouvidos surdos. Devido à sua falta de motivação para ir trabalhar, ele perdeu o emprego, então eu me tornei o principal ganha-pão. Lentamente depois disso, o comportamento do meu marido começou a mudar de outras maneiras perturbadoras. Seu humor se tornou difícil de prever, alternando entre ficar facilmente irritado e se fechar completamente. Ele ficou distante e defensivo e me atacava por qualquer coisa. Além de não trabalhar, ele não fazia mais nada para me ajudar em casa. Como resultado, as responsabilidades domésticas se acumularam, e eu me vi carregando o peso da vida diária sem o apoio dele, enquanto o observava se distanciar cada vez mais. Mesmo assim, eu ainda o amava, então pensei que talvez ainda pudéssemos superar isso. No entanto, as coisas só pioraram. Sandro começou a brigar comigo se eu ficasse fora até tarde, fosse para trabalhar ou apenas para relaxar com amigos em uma sexta-feira. Eu voltava para casa e o via sentado no sofá me esperando. Ele me fazia várias perguntas sobre por que eu estava fora até tão tarde e com quem eu estava passando tanto tempo. Mesmo se eu respondesse honestamente, ele insinuava que não acreditava em mim e me acusava de talvez dormir com meus colegas de trabalho ou amigos, dizendo que era por isso que eu nunca estava em casa.
Ouvir essas acusações infundadas dele foi doloroso e ofensivo. Não importa o que eu dissesse para acalmar ele de que eu nunca o trairia, ele simplesmente não ouvia. Como resultado, começamos a ter discussões intensas e exaustivas, nas quais ele exigia que eu voltasse direto para casa depois do trabalho, e mesmo nos fins de semana. Ele queria que eu ficasse em casa com ele como se meu tempo pertencesse somente a ele. Comecei a me sentir sufocada, como se o espaço que eu tinha em nosso casamento estivesse encolhendo, substituído por suas inseguranças e raiva. As coisas pioraram quando sua frustração começou a transbordar fisicamente. Houve 2 ocasiões alarmantes em que ele cruzou uma linha que eu nunca pensei que ele cruzaria. Em uma de nossas discussões, ele deu um soco na parede logo acima da minha cabeça em um acesso de raiva, uma demonstração violenta que me deixou inquieta e cautelosa. Mas o verdadeiro ponto de ruptura veio quando, durante outro momento acalorado, ele me deu um tapa. Meu marido é um homem muito maior do que eu, então fiquei completamente abalada. Aquele momento foi um sinal claro para mim de que sua tristeza e depressão tinham se transformado em algo mais sombrio e perigoso. Percebi que não poderia permanecer em um relacionamento onde minha segurança e bem-estar estavam em risco, então fiz as malas, pronta para deixar ele e me proteger. Me ver pronta para sair pela porta o levou a um estado de desespero. Ele implorou para que eu ficasse, prometendo que ele mudaria a si mesmo. Eu fiquei firme, dizendo a ele que para eu sequer considerar ficar, ele precisaria procurar ajuda de verdade. Ele concordou, dizendo que iria ao médico se isso significasse que ele teria uma chance de salvar nosso casamento. Relutantemente decidi dar uma última chance ao nosso relacionamento, esperando que ele realmente se comprometesse com a ajuda de que ele claramente precisava. Foi uma decisão difícil, cheia de dúvidas, mas eu queria acreditar que o homem por quem eu tinha me apaixonado ainda poderia encontrar o caminho de volta para si mesmo, e para nós. Foi quando Sandro foi diagnosticado com depressão grave. Ele começou a tomar remédios semanalmente e começou a meditar para ajudar a controlar sua raiva. Eventualmente, pude ver algumas mudanças positivas surgindo lentamente. Os remédios pareciam ajudar a estabilizar seu humor, e ele fez esforços genuínos para estar mais presente e prestativo em casa. Pouco a pouco, vi vislumbres da pessoa que ele costumava ser, o homem por quem me apaixonei, e isso me deu esperança. Ele mostrou mais disposição para se reconectar, e senti um pouco de alívio de que talvez com o tempo as coisas pudessem melhorar para nós. No entanto, uma questão importante permaneceu sem solução: sua relutância em voltar a trabalhar e começar a ganhar dinheiro. Ele não teve nenhum emprego desde o diagnóstico, e isso tem sido uma fonte de tensão entre nós. Não me importo de ser a única a trazer todo o dinheiro, mas quero que ele pelo menos tente. Toda vez que menciono isso na esperança de encorajar ele a considerar algo, mesmo que seja um trabalho de meio período ou uma função que ele possa fazer em casa, ele revida, insistindo que se sente muito baixo e fraco para se comprometer com qualquer emprego. Esse desentendimento acabou nos levando a gritar um com o outro. Por um lado, sei que ele tem lutado, mas por outro lado, a tensão financeira adicional e sua recusa em sequer explorar opções me deixaram frustrada e sozinha, carregando todas as responsabilidades. No mês passado, Sandro me surpreendeu ao sugerir que víssemos um conselheiro de casais. Ele compartilhou que, com nossos problemas de relacionamento em andamento, ele sentiu que deveríamos consultar alguém que pudesse nos ajudar a nos comunicar de forma mais eficaz e resolver alguns dos nossos problemas. Ele então continuou dizendo como já havia entrado em contato com um conselheiro e marcado uma consulta, então tudo o que eu tinha que fazer era aparecer. Eu concordei, pensando que esse conselheiro poderia nos ajudar a fortalecer nosso relacionamento e talvez oferecer a ele incentivo e apoio para dar os primeiros passos em direção à reconstrução de sua vida de volta ao normal. No entanto, posso dizer honestamente que o aconselhamento de casais piorou nosso relacionamento. Durante as sessões, Sandro admitiu que grande parte de sua depressão vem da vida que construímos juntos. Ele sente que não conseguiu viver do jeito que queria, já que ser casado trouxe muita responsabilidade. Ele também mencionou que ainda sente falta da ex-namorada às vezes e deseja que seu melhor amigo não a tivesse tirado dele. Na verdade, depois da traição da ex, ele nunca se curou de verdade e sente que perdeu a vida. Quanto mais ele compartilhava durante as sessões, mais eu me sentia como um espectador no meu próprio casamento. Ele disse que sente que se apressou em se casar comigo sem tirar um tempo para aproveitar a vida de solteiro e sem explorar o que queria para si mesmo depois do desgosto que teve com a ex-namorada.
Fiquei surpresa e lembrei que foi ele que me pediu em casamento e que namoramos por muito tempo antes de nos casarmos, então não teria como ele se sentir apressado. O conselheiro me interrompeu e encorajou meu marido a continuar falando a verdade, mesmo que isso machucasse meus sentimentos. Nas sessões seguintes, Sandro começou a confessar para mim na frente do conselheiro que queria refazer sua vida de solteiro. No entanto, como já estávamos casados, ele perguntou se eu consideraria deixar ele ver outras pessoas enquanto eu continuasse comprometida com o nosso casamento. Eu zombei da pergunta dele, esperando que fosse uma piada. No entanto, ele argumentou que merecia experimentar sua vida de solteiro e de casado ao mesmo tempo, e que era justo que ele tivesse a oportunidade de explorar e se encontrar antes que fosse tarde demais para ele. Fiquei chocada com a sugestão dele e eu disse a ele que sua exigência era ultrajante e inaceitável. Se ele quisesse viver como um homem solteiro e explorar, eu poderia fazer isso acontecer deixando o casamento completamente. Eu não estava prestes a ficar em um relacionamento onde era esperado que eu fosse leal enquanto ele era livre para agir como quisesse com estranhos. Minhas palavras pareceram atingir um nervo e Sandro ficou furioso. Ele retrucou, alegando que eu nunca poderia entender seus sentimentos porque, diferentemente dele, eu tinha estado com várias pessoas antes de ficarmos juntos. Eu calmamente lembrei que eu só tive 2 relacionamentos anteriores antes e ambos compromissos sérios e significativos que simplesmente não deram certo. Doeu que ele tentasse usar meu passado contra mim como se minhas experiências de alguma forma me tornassem menos autorizada a esperar compromisso em nosso casamento. Eu disse a ele que se ele se sentia tão fortemente sobre viver uma vida de solteiro, ele deveria ter pensado sobre isso antes de caminharmos até o altar. Lembrei ele de que eu tinha feito sacrifícios pelo nosso relacionamento, especialmente neste ano. Eu tinha sido a única segurando nossa casa, apoiando ele financeiramente e emocionalmente durante sua depressão, tudo porque eu acreditava em nosso casamento e nele. Mas agora, ele estava fazendo exigências irracionais. Era como se ele quisesse a segurança e a estabilidade que eu fornecia sem honrar o compromisso que vinha com isso. Eu não podia permitir isso. Eu disse a ele que ele não podia ter as duas coisas, ele precisava fazer uma escolha, era uma vida comprometida comigo ou uma vida de solteiro sem mim. Ele não conseguia me manter no limbo, esperando que eu me curvasse aos seus desejos enquanto ele mantinha um pé fora da porta. Desde aquele confronto na frente do nosso conselheiro, Sandro tem ficado de mau humor pela casa, agindo como se eu fosse a pessoa que está sendo irracional. Ele tentou repetidamente me convencer de que estou sendo muito dura e até egoísta por me recusar a deixar ele se divertir um pouco. Ele continua insistindo que se eu realmente o amasse, eu seria mais aberta e apoiaria seu desejo de explorar. Suas tentativas de me fazer sentir culpada para concordar deixam claro que ele ainda não entende ou se recusa a entender o quão desrespeitoso e injusto é seu pedido. Mas eu estou firme. Tentei ser compassiva, compreensiva e solidária com ele durante os altos e baixos de sua depressão, mas há limites. Não acredito que ter a mente aberta signifique sacrificar meu próprio respeito próprio e a integridade do nosso casamento. Me recuso a deixar ele me manipular para pensar que sou eu quem está errada. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Dei o próximo passo para mim e procurei um advogado em particular para iniciar o processo de divórcio. Sandro e eu somos donos da nossa casa juntos, e temos uma conta conjunta, mas dado que ele ainda está desempregado e a situação financeira já está tensa, eu precisava primeiro proteger meus bens antes de prosseguir com os papéis do divórcio. Depois que o advogado me disse que tudo estava finalizado, eu estava me preparando para dar a má notícia a ele. Então ontem Sandro cruzou uma linha que eu simplesmente não podia mais ignorar, e percebi que não conseguia mais ficar de boca fechada. Estávamos na casa da irmã de Sandro para um almoço em família. A família dele é incrivelmente gentil comigo, e sempre tivemos um bom relacionamento, então eu estava ansiosa para conhecer todos eles. Para contextualizar, a família dele sabe que temos tido alguns problemas em nosso casamento, mas ninguém sabe a história toda. Durante o almoço, notei que Sandro estava bebendo continuamente. Agora, ele foi fortemente desencorajado de beber por causa de seus medicamentos contínuos para a depressão, então ver ele com um copo de uísque imediatamente levantou bandeiras vermelhas para mim.
Quando tentei gentilmente falar com ele sobre isso, ele zombou, me ignorou e voltou a beber. Eu me senti realmente desrespeitada, então o deixei fazer o que quisesse. Mais tarde, durante a refeição, enquanto todos conversavam sobre suas vidas, a mãe de Sandro perguntou como estavam as coisas entre nós e como estava meu trabalho. Mencionei que estávamos indo para a terapia de casal e que Sandro ainda precisava resolver seus problemas. Então continuei contando a todos sobre meu trabalho, quando Sandro me interrompeu fazendo um comentário que me pegou desprevenido. Ele disse que sua depressão poderia ser curada mais rápido se sua esposa entendesse o que ele realmente queria em sua vida. Sua mãe perguntou o que ele queria dizer com isso. Foi quando Sandro declarou abertamente na frente de toda a sua família que eu era a razão pela qual sua vida era tão miserável. Todos pararam de comer e apenas o encararam confusos. Todos nós podíamos ver que ele estava bêbado agora. Sandro continuou dizendo como eu me recusei a dar a ele o que ele queria e que eu não sou nada além de uma esposa conservadora, insegura e possessiva que está fazendo com que ele se sinta sufocado. Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo, como ele estava distorcendo a narrativa e colocando a culpa somente em mim. A irmã dele imediatamente perguntou por que ele estava falando de mim daquele jeito. Ela e eu éramos próximas, então ela olhou furiosa para o irmão. O resto da família dele ficou em silêncio atordoado, claramente chocada com suas duras acusações. Eu me senti humilhada e traída, sentada ali ouvindo ele enquanto ele continuava explicando a todos que tudo o que ele queria era uma pequena coisa minha, mas que eu me recusei a dar a ele apenas por minha teimosia. Ouvindo isso, eu surtei. O jeito que ele estava tentando me pintar como a vilã na frente da família dele era tão doloroso. Eu me virei para Sandro e exigi saber por que ele não estava sendo honesto com a família dele e dando a eles toda a verdade sobre o que ele realmente queria de mim. Olhei para a família dele e com toda a frustração e dor que eu estava segurando, eu disse a eles exatamente o que Sandro tinha me perguntado, como ele queria explorar outros relacionamentos, basicamente dormir com outras pessoas. Enquanto eu permanecia leal a ele, como ele esperava que eu continuasse sendo uma esposa solidária enquanto ele aproveitava a vida sem fardos. Eu expus tudo, revelando a verdade que ele estava escondendo. Sua família ficou chocada. Sua mãe perguntou a Sandro se era realmente isso que ele estava me pedindo. E então seu pai, que sempre foi gentil comigo, o repreendeu por ser tão ridículo e perguntou se ele realmente tinha perdido a cabeça. Sandro, no entanto, ainda estava tentando se justificar. Ele insistiu que o casamento de todos passa por um impasse e acreditava que essa solução que ele estava propondo ajudaria a resolver os problemas em nosso casamento. Sandro justificou que isso era apenas temporário, que eu deveria me sentir sortuda por ele estar me pedindo permissão quando havia tantos homens que simplesmente traíam suas esposas sem que ninguém descobrisse. Eu gritei com ele, dizendo que estava cansada dele agir dessa forma, tentando justificar suas desculpas doentias e comportamento egoísta. Foi um ponto de ruptura para mim. Anunciei na frente de todos que tinha terminado com ele. Não podia continuar lutando por um casamento que ele não valorizava mais. Disse a ele diretamente que nosso casamento tinha acabado e que eu lhe enviaria os papéis do divórcio. Seu rosto parecia estupefato, como se ele não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Ele piscou lentamente e apenas olhou para o meu rosto. Eu entreguei a ele meu cartão de advogado e disse que eu iria me mudar naquele mesmo dia e que se ele quisesse falar comigo sobre o divórcio, ele poderia entrar em contato com meu advogado. Os pais dele, compreensivelmente preocupados, tentaram me consolar, dizendo que Sandro provavelmente estava agindo dessa forma por causa da medicação, que ele realmente não sabia o que estava dizendo ou fazendo. Eles pareciam estar procurando uma maneira de desculpar seu comportamento, tentando explicar isso como apenas um lapso temporário causado por sua depressão e as drogas. Mas eu disse a eles que o filho deles não passava de um perdedor que estava me arrastando para baixo nos últimos meses com sua conversa sobre depressão e tristeza. Não havia mais espera, não havia mais esperança de que as coisas mudassem. Eu tinha dado tudo o que podia para esse relacionamento quando ele só tinha me desrespeitado uma e outra vez. Dessa vez eu ia me colocar em primeiro lugar. Sandro tentou argumentar que eu não podia simplesmente sair do nosso casamento por algo tão bobo quanto isso e que precisávamos voltar para o aconselhamento para resolver as coisas. Eu ri de sua sugestão e disse a ele que ele precisava absolutamente de um conselheiro, mas isso não significava que eu precisava. Eu não era louca ou doente como ele. Eu não era a pessoa que andava por aí fazendo exigências imprudentes e egoístas ou culpando meu parceiro pelas minhas próprias escolhas ruins.
Deixei claro que não iria mais desperdiçar meu tempo tentando consertar um casamento que eu não queria mais consertar. Sem dizer mais nada, saí da casa da irmã dele e fui direto para nossa casa, onde comecei a fazer as malas. Quando Sandro finalmente chegou em casa em um Uber, gritando meu nome freneticamente, eu já estava pronta para ir embora. Quando ele chegou, ele imediatamente tentou a mesma velha tática de implorar novamente, insistindo que poderíamos superar esse problema em nosso casamento. Ele até tentou segurar minha bagagem como uma forma de me impedir de sair, mas eu o informei que se ele me impedisse de sair, eu ligaria para a polícia e tornaria nosso processo de divórcio ainda mais difícil para ele. Pedi firmemente para ele não me impedir de sair com minhas coisas e, a contragosto, ele me deixou. Então, rapidamente arrumei minhas coisas e fui para um motel. Atualização 2. Desde aquele dia estou morando em um motel. Sandro tem me enviado várias mensagens de voz. Em um momento ele está me acusando de ser cruel, dizendo que estou estragando tudo, e no outro, ele está se desculpando por seu comportamento, expressando o quanto ele está arrependido pelo que fez. Está claro para mim agora que ele está tentando manipular a situação, jogando com minhas emoções para me fazer reconsiderar, mas neste momento não vou desistir. Suas palavras não mudam o fato de que tomei uma decisão com base na pessoa que ele se tornou e não vou voltar a ser como as coisas eram. Já ouvi desculpas e falsas promessas o suficiente. Preciso me concentrar em seguir em frente e me curar de tudo o que aconteceu. Tenho um enorme respeito por pessoas que passaram por problemas de saúde mental. A depressão é uma luta séria, e não quero minimizar ela. No entanto, quando se trata do meu relacionamento com meu ex-marido, estou exausta por causa da falta de responsabilidade dele. Ele tem usado constantemente sua depressão como uma desculpa para exigir o que quer de mim. Isso não é justo. Eu dei mais do que o suficiente de mim para tentar ajudar ele. Mas chega um ponto em que nenhuma pessoa sozinha consegue carregar todo esse peso. Desde que o deixei, me senti muito melhor. Consegui me concentrar em mim mesma e estar longe dele também diminuiu minha ansiedade. É de partir o coração romper meu casamento, mas tenho que me afastar da minha própria saúde mental e emocional. Atualização 3. Já faz 5 meses desde minha última atualização. Não atualizei nada antes, pois nada foi finalizado até este mês. Sandro e eu estamos oficialmente divorciados, e finalmente posso dizer que sou uma mulher livre. Sandro e eu dividimos os lucros da venda da nossa casa igualmente. Felizmente não tínhamos grandes responsabilidades ou filhos, então não houve pagamentos de pensão alimentícia envolvidos. Este dia não veio facilmente, houve inúmeros momentos em que Sandro e sua família tentaram de tudo para mudar minha mente para me convencer a ficar, para acreditar que as coisas poderiam de alguma forma voltar ao normal. A mãe dele, por exemplo, veio me ver várias vezes depois que me mudei. Ela estava do lado do filho durante o processo de divórcio e estava constantemente tentando me fazer sentir culpa para ficar com Sandro. Ela ficava dizendo que ele precisava de uma parceira que o apoiasse como eu e que era meu dever ficar por causa dos nossos votos de casamento. No começo, tentei ser educada e argumentar com ela, mas como ela continuava voltando, fiquei mais frustrada com sua abordagem. Finalmente, durante uma de suas visitas, decidi ser honesta com ela. Contei a ela que Sandro uma vez me deu um tapa de raiva e que eu deveria ter deixado muito antes disso. Perguntei a ela se ela ficaria com seu marido se ele já tivesse feito isso. Eu disse a ela que apesar de tudo eu tinha ficado, mesmo que Sandro não merecesse meu perdão. Ela ficou completamente chocada com o que eu disse, e depois disso, ela nunca mais veio me incomodar. Durante o processo de divórcio, notei que Sandro entrou ainda mais fundo em sua depressão, e honestamente, ele parece pior do que antes. Espero que a família dele consiga a ajuda certa para ele. A irmã de Sandro é a única que acredita que eu fiz a coisa certa ao deixar o irmão dela. Ela e eu continuamos amigas. Atualmente, finalmente me mudei para um lugar só meu. Honestamente, como uma mulher recém-divorciada, é tão libertador me ver livre do meu ex-marido. Estou orgulhosa de mim mesma por confiar nos meus instintos e escolher deixar um relacionamento tóxico antes que as coisas piorassem ainda mais. Agora, acordo quando quero, sem ninguém a quem responder. Posso me concentrar na minha carreira sem distrações, e consigo passar tempo com meus colegas de trabalho e amigos, sem culpa. Entro e saio quando quero, e é uma sensação que não tenho há muito tempo. Pela primeira vez em algum tempo, sinto que estou realmente vivendo para mim novamente, sem o peso da tristeza e das exigências de outra pessoa me arrastando para baixo. E isso, para mim, vale tudo. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários.
Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!